Foram 8, a Ucrânia recuperou, eu tive pesquisando, só 8 aldeias. Algumas a Rússia até já pegou de volta. É um resultado muito ruim, não, Carol? Sim, péssimo, né? E agora o Ocidente começa a se ver obrigado a reconhecer que não está funcionando, né? Não está funcionando. Mas e que esse cenário foi provocado pelo próprio Ocidente, que a gente chama de Ocidente, né? Ou esse eixo atlântico, enfim, OTAN, né? Liderado pelos Estados Unidos, que arrastou a OTAN para essa situação, porque essa também é uma verdade. E não funciona, e porque não era também sequer esse o objetivo lá atrás. Então, tudo começou, e a gente lembra bem, o comandante lembra bem, até porque eu estive aqui no canal, nós fizemos lives antes disso tudo começar, fizemos os alertas, né, sabíamos da tensão existente, e falei, inclusive, aqui, né, algumas vezes, gente, a situação é a região de Donbás, a gente precisa resolver a fronteira, existe ali um conflito armado, uma guerra civil desde 2014, a gente vinha alertando, né, isso tudo foi falado. E o que a Rússia precisava era libertar aquela região, né, trazer as repúblicas de Luhansk e de Donetsk de volta para a Rússia. Essa, sim, era um objetivo, né, era uma meta a ser atingida, por vontade, inclusive, da própria população daquela região, que a grande maioria, né, de etnia russa mesmo, os falantes de russos, inclusive com muitas famílias na Rússia, e que queriam esse retorno, não se identificavam com o governo ucraniano desde 2014, e existia, sim, uma perseguição muito grande a esses falantes de russo naquela região, né, nessa região fronteiriça. Esse era um objetivo principal. Como os Estados Unidos levou a OTAN e inflou o conflito, né, e fez com que ele se escalasse e tinha, né, agora já nem tanto, mas tinha claros interesses que esse conflito se expandisse de fato, a Rússia também não teve alternativa. Então, uma vez dentro dessa região e uma vez já conquistada essa região, mas sendo atacada, né, ela também não tinha outra alternativa a não ser, de fato, repulsar cada vez mais, né, o inimigo, então, que a gente se chama de inimigo, que não é exatamente os ucranianos, mas sim a OTAN, que se afastasse para que a conquista daquela região pudesse, sim, se fortalecer e pudesse ser permanecida, né? Enfim, faz parte das estratégias, são as estratégias de conquista, né? As estratégias de fixação do território. Ok, então, quer dizer, quanto mais os Estados Unidos / OTAN investia nesse conflito, colocava dinheiro, né, e colocando dinheiro coloca-se todo o armamento, todo o artefato, enfim, e começou-se inclusive esse turismo de soldados, porque me perdoem, não há outra palavra para ser dita, e o comandante também sabe disso, a coisa se escalou de uma tal forma que foi ficando absolutamente inviável um ponto em que, inclusive, as negociações continuassem, né, que as conversas pudessem acontecer, porque instalou-se realmente um conflito ali enorme, em que o Ocidente, né, julgava que a Rússia não iria resistir, porque o Ocidente coletivamente contra a Rússia, uma hora a Rússia teria que ceder. Mas por tudo isso que o comandante acabou de explicar, por todo esse histórico aí que ele acabou de colocar, né, eles simplesmente não consideraram tudo isso como deveriam ter feito, e a Rússia não iria ceder, e a Rússia nunca nem teve motivos para ceder, né? A Rússia não teve correndo risco de perder em momento algum, a despeito do que uma mídia ou outra possa ter falado em algum momento, né? Inclusive porque a Rússia continua se segurando muito bem, obrigada, na questão econômica internamente, né? Na questão do PIB, na questão do seu fortalecimento. Então, o país mais sancionado de toda a história e conseguiu, inclusive, ultrapassar a Alemanha. Quer dizer, a conta não está fechando para o Ocidente em nada, nem em termos militares, né? Então, nesses termos da contraofensiva, e muito menos nos termos econômicos. Então, por isso, agora a gente assiste alguns países já retirarem o seu apoio oficial da Ucrânia, né? Estão vendo que, olha, não vai dar, e nós é que estamos pagando essa conta, e está ficando muito caro. A gente começa a ver o próprio Estados Unidos questionando, uma oposição crescendo muito dentro do próprio Estados Unidos, que não querem mais bancar isso, né? E a Ucrânia nessa situação de, realmente,
nós fomos usadas, porque nosso, né, o país foi usado pela OTAN, porque infelizmente é o que aconteceu, né? É o que aconteceu. E assim, eu sei, acompanho e vejo o comandante falar isso sempre aqui, né? E alertar isso, e ele pode, inclusive, falar isso de uma maneira muito mais aberta e falar isso de uma maneira mais clara para que todo mundo possa sempre entender. E essa é que é a verdade. E aí agora a conta, além da conta estar chegando, ela não está fechando. Então a OTAN não está conseguindo fechar essa conta. E os seus países estão agora tendo que rever tanto o seu apoio quanto os próximos passos. Então, e aí? O que nós vamos fazer para tentar reverter isso e tentar salvar nossa própria população? Porque esse é o ponto. E eu também falei isso sempre, eu estou desde o ano passado alertando. Essa situação vai começar a mudar quando a própria população dos países da OTAN, sobretudo a população europeia, começar a dar o grito e dizer que isso está ficando pesado e insustentável para nós. Carol, vou pegar esse gancho, que eu acho que esse grito já começou. Estava lendo uma notícia aqui enquanto você falava, da agência Sputnik, que hoje teve um protesto contra a ajuda militar à Ucrânia, que levou 4.000 pessoas às ruas de Berlim. Ou seja, as pessoas já estão pedindo o fim desse apoio. Sim, sim. E o comandante também fala isso sempre, né, comandante? Vira e mexe, tem tido manifestações, né? Tem um país europeu aí já retirando apoio, sentindo seus governos pressionados. A mídia aqui não fala muito, né? A gente precisa acabar buscando outras mídias e mídias alternativas para tentar acompanhar. Ela fala muito pouco desses protestos, né, e dessa situação. Ainda tentam seguir a narrativa mais dos Estados Unidos, mas o próprio Estados Unidos, se a gente pega, né, alguma outra imprensa dos Estados Unidos, a gente também já consegue ver essa verdade. E é isso, a população já ela está acordando, mas ela vem acordando, sabe, Elina? Ela está acordando já há alguns meses e a gente tem visto esses movimentos crescerem. Mas agora está de uma maneira mais enfática, né? E aí eu quero até ouvir o próprio comandante falar, quer dizer, quando você vê que até a Polônia já não está satisfeita mais querendo apoiar a Ucrânia, aí você percebe que realmente... Eu acho que eles estão sentindo que não vai dar, né? E que eles que vão ter que pagar essa conta, então fecha a conta o quanto antes, porque quanto mais o tempo passar, mais cara ela vai ficar.